Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu resolvi fazer um vídeo baseado numa pergunta que foi feita por um seguidor aqui do canal. Ele fez a seguinte pergunta: como a queda da Selic influencia os fundos de infraestrutura? E é aí que a gente também pode aproveitar e falar também sobre os fundos de investimento imobiliário que investem ali em recebíveis, né? Que são os fundos ali de papel. Então, no vídeo de hoje, a gente vai explicar como essa dinâmica na queda ali da Selic pode influenciar tanto os fundos de infraestrutura quanto os fundos ali imobiliários que investem em papel. Mas antes disso, vamos aos nossos 3 avisos de praxe aqui do canal. Foi criado um grupo VIP aqui do canal pelo WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros ali possuem, apenas R$15 por mês. Tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor. Não tem período mínimo para você permanecer no grupo, não tem carência, você paga ali quando você quiser utilizar. Se não estiver satisfeito, é só você parar de pagar, não tem nenhuma obrigação de ficar pagando por 6 meses, 1 ano, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque os feedbacks que nós estamos recebendo ali dos membros são feedbacks ali extremamente positivos. Segundo aviso, se você quiser que eu analise sua carteira de investimentos, ou então que eu monte uma carteira de investimentos para você do zero, entre em contato comigo também pelo WhatsApp. Eu sou consultor de investimentos CVM, posso fazer recomendações de ativos ali de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Terceiro aviso, convido você a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo da Hotmart que você vai ser direcionado para a página de vendas ali do livro. Um livro que eu escrevi com uma linguagem extremamente acessível para as pessoas, para que as pessoas realmente possam compreender e colocar em prática todos os ensinamentos ali do livro. Tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor, seja você um investidor iniciante ou até mesmo um investidor já mais experiente. Apenas R$ 34,90 ali, você ainda pode parcelar em 2, 3 vezes, de acordo com o seu orçamento. Tenho certeza que esse livro pode te ajudar muito na sua jornada como investidor. Feitos os avisos, vamos então para o vídeo de hoje. Então, como a queda da Selic influencia os fundos de infraestrutura? Antes disso, vamos só abordar aqui alguns conceitos para que a gente possa compreender melhor como que essa queda na Selic pode influenciar ali nos fundos, né? Primeiro, o que seria a inflação, né? A inflação, ela é a perda do meu poder de compra ao longo do tempo. Então, o meu dinheiro vai se desvalorizando, né? A minha moeda vai se desvalorizando ao longo do tempo, e isso daí faz com que eu tem ali uma diminuição do meu consumo, eu tenho uma diminuição do meu poder de compra, né? Por outro lado, a gente pode entender também a inflação como uma subida de preços ali generalizada, né? Então, existem ali essas duas óticas, digamos assim, para a gente poder definir o que seria a inflação, né? E aí, por que a inflação ela é importante para os governos? Claro, uma inflação controlada, né? Não uma inflação ali de 100%, de 50%, uma super inflação, né? Aqui a gente está falando de uma inflação controlada. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma determinada empresa venda um produto ali por R$100 e ela tem que pagar 10% de imposto sobre essa venda, tá? Dando um exemplo. Se no próximo ano esse produto ele passa a ser vendido por 105, por conta da questão da inflação, o governo vai continuar arrecadando 10% em cima daquele produto. Então, antes ele iria receber R$10, né? E agora no próximo ano ele vai receber R$10,50. Então, repare, o governo ele tem uma arrecadação, ele tem um aumento na sua arrecadação por conta da inflação, né? E claro, aqui de novo, deixando bem claro, a inflação controlada que é benéfica para o governo, tá? Não essas inflações desenfreadas como a gente está vendo agora na Argentina, Venezuela, enfim, em outros países aí que a inflação chega a bater ali 100%, 200%, enfim, aí não, aí nesse caso, não, e até mesmo a inflação que a gente viveu ali na década de 80 aqui no Brasil, né? Então esse tipo de inflação não, esse tipo de inflação ela é totalmente prejudicial, tá? Aqui a gente está falando de uma inflação controlada dentro da meta estabelecida ali pelo Conselho Monetário Nacional. E aí o que seria, né, a Selic? A Selic é a taxa de juros oficial que o Banco Central tem ali para poder estar realmente controlando a inflação e colocando a inflação dentro da meta
que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Então a Selic é a principal forma do Banco Central controlar ali a inflação. Ela é uma política monetária, uma das políticas monetárias que o Banco Central tem ali à disposição para controlar a inflação e seria ali a principal política monetária que o Banco Central utiliza nesses casos. E aí como é que a Selic, né, vai influenciar nessa questão da inflação? Vamos imaginar que a gente está no momento ali da economia que a taxa de juros oficial, que é a Selic, está em 5%. Quando o banco vai financiar, por exemplo, um imóvel, vai financiar ali um veículo, toda vez que o banco vai emprestar o dinheiro para uma pessoa, né, ele vai ter por base essa taxa de juros. Claro, ele vai botar um spread em cima daquilo ali, dependendo do risco que ele tem com aquele empréstimo, né, mas vamos aqui, somente a título exemplificativo, vamos imaginar que o banco ali bote 2% ali de spread em cima da taxa de juros. Então, para você fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, o banco iria te cobrar ali 7%, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando você vai financiar um imóvel, quando você vê ali uma taxa de 7% ao ano, você pensa assim, poxa, tá um crédito ali extremamente facilitado para mim, né? Uma taxa de 7% ao ano é uma taxa muito boa. Então, as pessoas vão começar a se endividar, as pessoas vão começar a consumir mais, vão consumir, vão querer. E aqui nesse exemplo que eu estou dando é somente financiamento imobiliário, mas a gente pode também levar isso daí para financiamento de veículo, para poder fazer ali empréstimo bancário, enfim. Aí eu tenho um crédito muito facilitado na praça porque a taxa de juros está baixa e por consequência ali as pessoas irão pagar um juros mais baixo para ter aquele dinheiro ali emprestado pelo banco. Então isso daí faz com que eu tenha mais dinheiro circulando no mercado e eu tenho mais dinheiro circulando no mercado, eu vou ter uma quantidade grande, né, de valores circulando. Isso daí faz com que eu tenha um aumento na minha inflação porque eu vou ter um consumo muito grande das pessoas ali naquele momento. E por outro lado também, já que a taxa de juros está baixa, né, muitas pessoas vão pensar assim, para que eu vou investir? Para que eu vou guardar o dinheiro, já que eu estou tendo uma rentabilidade baixa? Eu quero consumir. Então, isso aí cada vez mais também favorece ali que as pessoas consumam mais e estimula que as pessoas ali consumam. E aí agora pela ótica do empresário. O empresário tendo uma taxa baixa, né, para poder pegar um empréstimo, o que ele vai fazer? Ele vai pensar assim, poxa, hoje em dia, se eu for investir meu dinheiro ali no banco, eu vou ter 5% de rentabilidade ali no ano, se eu for investir no investimento com Tesouro Selic ou um CDB ali que pague 100% do CDI, alguma coisa assim, né? Se eu investir para expandir a minha fábrica, se eu investir para comprar um novo maquinário, eu posso ter um rendimento, eu posso ter ali uma rentabilidade de 10%, 12%. Aí ele para e pensa assim, poxa, eu vou ter o dobro da rentabilidade que eu teria investindo esse dinheiro no banco. Então, para mim, está compensando esse risco. E aí, ele vai lá e aumenta a fábrica dele, né? Ele vai lá e aumenta ali a produção dele. Só que para aumentar a produção dele, ele vai precisar contratar mais pessoas. Contratando mais pessoas, eu vou ter mais pessoas empregadas. E se eu tendo mais pessoas empregadas, eu vou ter mais pessoas com dinheiro para poder consumir mais. Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha ali um aumento na minha inflação, porque eu vou ter uma economia que vai estar muito pujante, eu vou ter uma economia que vai estar com muito dinheiro circulando ali. E isso daí vai fazer com que ocorra ali a inflação por conta dessa alta demanda, né, que eu vou ter ali pelos produtos. Eu vou ter uma demanda muito grande, todo mundo vai estar empregado, eu vou ter muito dinheiro circulando, o banco está concedendo empréstimo ali, crédito de forma facilitada, de modo que as pessoas conseguem pagar. Então tudo isso aí favorece para que eu tenha um aumento da minha inflação. Por outro lado, se eu aumento essa minha taxa de juros, vamos imaginar agora que minha taxa de juros sai de 5% e vai para 12%. O que as pessoas já vão começar a pensar? Poxa, agora para eu financiar um apartamento, para eu financiar uma casa, para eu financiar um veículo, para eu poder pegar dinheiro emprestado com o banco, já está mais difícil para eu conseguir pagar. Porque agora eu já tenho uma taxa de juros mais alta. E aí, se eu tenho uma taxa de juros mais alta, eu não consigo estar honrando essa obrigação aqui, dessa prestação aqui que eu tenho que pagar. Então, a pessoa já fala assim, agora não é o momento para eu poder consumir. Então, eu já começo a diminuir o meu consumo, porque eu não vou ter aquele crédito facilitado da forma como eu tinha antes.
Outro ponto, as pessoas vendo, poxa, agora eu tenho 12% de rentabilidade se eu investir no Tesouro Selic, se eu investir no CDB ali, 100% de CDI. Então agora está compensando deixar o meu dinheiro investido no banco, porque eu estou tendo uma boa rentabilidade. Tá? Pela ótica do empresário, o empresário vai pensar o seguinte, poxa, se eu investir aqui na expansão dessa minha fábrica, comprar um novo maquinário, eu vou ter ali um 10%, 11% de taxa interna de retorno, que a gente fala, que é a TIR. Né? E aí, ele olhando pela ótica ali de fazer esse comparativo, ele fala assim, poxa, não compensa eu investir agora para ter um retorno ali de 10, 11%, se a taxa de juros, se eu investir isso aqui na renda fixa, que é um investimento ali com baixo risco, né, Tesouro Selic, que a gente está falando aqui no exemplo, um CDB ali que paga 100% de CDI, vai me pagar 12%, eu vou ter uma remuneração maior nesse meu investimento aqui em aplicação financeira. Então o empresário fala assim, agora não é o momento de eu expandir a minha fábrica, não é o momento de eu comprar um maquinário. Ele não expandindo a fábrica, não comprando um maquinário, ele não vai aumentar a produção dele. Ele não aumentando a produção dele, ele não vai precisar contratar mais pessoas. Ele não contratando mais pessoas, eu vou ter ali uma quantidade menor de pessoas empregadas e eu vou ter também uma quantidade menor de dinheiro circulando naquela economia. Então tudo isso faz com que a inflação também caia. Então, é dessa forma que a Selic vai influenciar nessa parte da inflação. Tá? Se eu tenho uma taxa de juros alta, a inflação tende a cair. Né? Se eu tenho uma inflação baixa e o governo, por exemplo, quer aumentar ali essa inflação, né, para que, como a gente viu ali em cima, a inflação dentro da meta estabelecida ali pelo Conselho Monetário Nacional, ela é benéfica para o governo, ele reduz ali a taxa de juros para que a inflação volte a subir um pouco mais e aí ele vai controlando de acordo com essa alta e baixa da taxa de juros. Tá? Então é assim que funciona. E por que os juros futuros eles são importantes? Os juros futuros nada mais é do que a projeção do que o mercado faz para quanto que a minha taxa oficial de juros, que é a Selic, vai estar daqui para frente. Como a minha taxa de juros, o valor que ela vai estar no futuro, como o próprio nome aqui já diz. Né? Então, se eu tenho uma inflação que está começando a aumentar, o que vai acontecer com os meus juros futuros? Eles vão começar a subir. Tá? E aí, os meus juros futuros subindo, porque se a minha inflação está aumentando, em regra, né, o Banco Central teria que mais para frente estar aumentando a Selic para que venha controlar a inflação, para que a inflação fique ali na meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, se eu tenho essa expectativa de que a taxa Selic vai subir no futuro, os meus juros futuros também vão subir. Tá? E aí, o que vai acontecer com essa questão dos juros futuros? Os fundos de infraestrutura e os fundos também imobiliários ali, de recebidos imobiliários, eles podem ser indexados tanto ao IPCA quanto ao CDI. Aí vai depender ali do fundo que a gente está falando. Né? Tem fundos que são mono-indexados, que são indexados somente ao IPCA ou então somente ao CDI, mas a maioria deles é indexado ali aos dois indexadores. Né? Em alguns momentos vai ter uma maior concentração em IPCA, em alguns momentos vai ter uma maior concentração em CDI, aí o gestor vai trabalhando ali da melhor forma que lhe convém, tá? E que ele acha ali mais propícia de acordo com o momento econômico que a gente está vivendo. E aí, o que vai acontecer com essa questão dos juros futuros? Vamos imaginar que determinado fundo de infraestrutura tenha comprado uma debênture pagando ali IPCA mais 6%. Tá? Se os meus juros futuros estão aumentando, o que vai acontecer com a NTN-B, tá? Que é o Tesouro IPCA mais ali? Aquela taxa pré-fixada do NTN-B vai também aumentar. Ela vai passar ali a ser negociada com um valor maior porque os meus juros porque os meus juros futuros aumentaram. Se ocorre esse aumento na taxa de juros futuros e por consequência também na NTN-B, as debêntures que têm ali um vencimento próximo daquela NTN-B também serão afetados. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho ali uma NTN-B vai vencer em 2035, por exemplo. Tá? E aí eu tenho uma debênture que
tem também um vencimento próximo de 2035. Na verdade, aqui a gente teria que falar do conceito de duration, mas para também não deixar esse vídeo muito longo, eu vou só simplificar e vou só botar aqui questão de vencimento, tá? Mas só que o correto aqui seria a gente ver a duration tanto da debenture quanto a duration da NTNB para ter essa equivalência. Mas aqui eu vou somente utilizar aqui o vencimento dos títulos para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, vamos imaginar que eu tenho uma NTNB, que é o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, e essa debênture também com vencimento em 2035. Se eu tenho um aumento nesse meu Tesouro IPCA+, naquela taxa pré-fixada, vai ocorrer também esse aumento na NTNB, tá? Porque, enfim, ela vai trabalhar com um spread, a debênture vai trabalhar com um spread em cima de uma NTNB de vencimento e duration, né, similar à dela, tá? E como essas daí são similares, né, esse tesouro NTNB e essa debênture, então se eu tenho aumento no tesouro IPCA+, por consequência também eu vou ter aumento ali nessa minha taxa da debênture. E aí, se eu tenho esse aumento nessa minha taxa da debênture, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o fundo tem investido na debênture que está pagando ali IPCA mais 5, tá? Vamos imaginar que essa debênture agora ela está sendo ali negociada IPCA mais 6. Aquele título que o fundo investiu, que o fundo ali comprou por IPCA mais 5, ele vai ter uma desvalorização. E aí isso daí vai afetar no valor patrimonial do fundo, tá? Então vai afetar ali no valor patrimonial do fundo, porque o valor patrimonial do fundo ele vai estar atrelado justamente ali aos valores dos ativos que compõem a carteira daquele fundo. Se eu tenho uma diminuição naquele valor patrimonial, naquele valor daquele ativo, por consequência eu vou ter também uma diminuição no valor patrimonial ali do meu fundo. Então, quando eu tenho essa tendência de alta da inflação, tá? Os meus títulos ali, apesar deles se beneficiarem porque eu vou ter um IPCA mais alto e porque também eu vou ter uma Selic que vai estar com uma tendência de alta, mas por outro lado eu perco nessa questão de marcação a mercado, porque aqueles meus títulos que estão dentro da carteira daquele fundo vão se desvalorizar. Por outro lado, quando eu começo a ter uma queda na Selic, que é o que está ocorrendo aqui agora, né? E aí, se eu estou tendo uma queda na Selic, é porque, em tese, a inflação está controlada. Então, aqui eu estou partindo desse pressuposto que a inflação estará controlada e a inflação estará caindo, tá? Se a minha taxa Selic ela está caindo, aqueles títulos que compõem aquele fundo, que são atrelados ao IPCA, o que vai acontecer com eles? Eles vão se valorizar. Porque se eu comprei um título, né, vamos imaginar, eu comprei ali uma debênture que estava pagando IPCA mais 10. E aí, vamos imaginar agora que a NTNB, né, o Tesouro IPCA mais começa a cair e chega a bater lá, daqui, sei lá, no próximo ano ali, IPCA mais 4, dando um exemplo, tá? Aquele meu título que eu tinha comprado por IPCA mais 10 da debênture, ele vai ter uma supervalorização. Porque hoje em dia o título que vai estar sendo negociado no mercado provavelmente vai estar pagando ali IPCA mais 7, porque ele tem que ter um spread em cima da NTNB, né? Porque é um risco maior investir em debênture do que investir em título público federal. Então, repare, eu vou ter uma diferença ali do título que eu comprei, que era IPCA mais 10, para o título que está sendo negociado agora, né, de IPCA mais 7. Então, isso aí faz com que o meu valor patrimonial do fundo aumente, né? O inverso do que tinha ocorrido naquele primeiro exemplo que eu dei, quando a Selic estava subindo, porque a inflação ela também estava subindo, e aí eu tinha uma desvalorização dos meus ativos. Aqui nesse caso, nesse cenário, é o oposto. Aqui nesse caso a Selic ela vai estar caindo, porque a minha inflação vai estar controlada, e se a minha inflação está controlada, aquela taxa pré-fixada que compõe aquele título híbrido, né? Por que híbrido? Porque ele vai ter uma parte pós-fixada, que seria ali o indexador, o IPCA ou o CDI, mais uma taxa pré-fixada. E aí essa taxa pré-fixada caindo, isso aí faz com que o meu título ali tenha uma valorização. E aí nesse caso aqui, apesar de o meu fundo poder ser influenciado, uma parte dele, por essa questão da Selic, né? Se esse meu fundo ali ele for um fundo que tem tanto
a CDI quanto IPCA, a parte dele que está atrelada ali ao CDI, ela vai realmente sofrer, porque eu vou ter uma rentabilidade menor. Mas, por outro lado, a parte dele que está atrelada ao IPCA vai ter uma valorização no patrimônio daquele ativo, que por consequência também vai aumentar o valor patrimonial do fundo. E aí eu vou ganhar na valorização da cota daquele fundo e não na rentabilidade no pagamento ali dos proventos. E aí essa ideia ela funciona tanto para os fundos de infraestrutura quanto para os fundos imobiliários ali, de recebíveis imobiliários, né, os fundos de papel. E aí, claro, aqui a gente só tem que tomar cuidado, porque se for um fundo que ele é composto somente pelo indexador CDI, aí nesse caso sim, aí nesse caso ele vai sofrer ali com essa queda na Selic, porque os proventos que serão pagos, né, não terão ali aquela rentabilidade que vinha tendo ali no passado, quando a Selic estava lá em 13,75, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, se for um fundo monoindexado, aí ele vai sofrer. Mas, como a maioria dos fundos que nós temos hoje são fundos que trabalham com os dois indexadores, tanto o CDI quanto o IPCA, ele, dependendo também da composição da carteira, né, se ele tiver mais ali voltado para o CDI, ele vai sofrer essa parte na diminuição do pagamento dos proventos e não vai se beneficiar tanto dessa questão de marcação a mercado. Por outro lado, se o fundo ele tiver mais IPCA e menos CDI, ele vai ter uma queda no pagamento dos proventos, né, por conta daquela queda na Selic, e até mesmo também por conta no próprio IPCA, né, porque se a inflação está controlada, o meu IPCA também está ali controlado, está mais baixo. Mas, por outro lado, eu vou ter um ganho de patrimônio no valor patrimonial daquele fundo por conta dessa questão ali de marcação a mercado. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, peço que deixem aqui o seu like, peço que se inscrevam no canal para que não percam os vídeos futuros ali que serão postados. Eu estou postando vídeo aqui diariamente. Se porventura vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer também em responder. Se você também tiver alguma sugestão de temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui, ou então até mesmo ativos que vocês gostariam que fossem analisados, deixe aqui embaixo também nos comentários do vídeo. Sugestões, críticas, feedbacks também são sempre muito bem-vindos, tá? Podem também deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que isso daí é de extrema importância para o canal. Antes da gente finalizar, os nossos 3 avisos de praxe. Foi criado o grupo VIP aqui do canal pelo WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros do grupo possuem. Apenas R$15 por mês, tenho certeza que pode te ajudar muito com os seus investimentos. Segundo aviso, se você tiver interesse que eu monte uma carteira de investimentos para você, ou que eu analise a sua carteira de investimentos já montada, entre também em contato comigo pelo WhatsApp. Eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativo de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Terceiro aviso, convido a você a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar no link aqui da Hotmart, um livro que eu escrevi para democratizar ali um investimento com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. Tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor, quer seja você um investidor iniciante ou até mesmo um investidor já mais experiente. Apenas R$ 34,90 e você ainda pode parcelar o livro ali em 2, 3 vezes, de acordo com o que ficar melhor para o seu orçamento. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.